Olá, boa tarde. Boa tarde. No programa de hoje, confira a movimentação no Legislativo com a realização de 3 audiências públicas durante essa semana, uma reunião que debateu a educação no município e uma entrevista ao vivo com o vereador Ivan Duarte. O TV Câmara Notícias, segunda edição, começa agora. A semana começou movimentada aqui na Câmara. Na segunda-feira, uma audiência pública proposta pelo vereador Vitor Palladini tratou da gestão dos resíduos sólidos no município. Formas ecologicamente corretas de descartar e reaproveitar o lixo foram discutidas por representantes de cooperativas, especialistas, estudantes e interessados no assunto. Incluir, através de uma lei, a Semana do Lixo Zero no calendário oficial da cidade foi um dos encaminhamentos do encontro. Tiramos um outro encaminhamento da realização de uma nova audiência pública para debater a lei dos resíduos sólidos municipal, que será encaminhado à Câmara de Vereadores para ser votada em torno de 60 dias, e já coloquei o mandato à disposição, requeri uma cópia ao senhor Edson Plá deste projeto para nós fazermos nova audiência pública junto com os alunos e professores e pesquisadores das universidades aqui da nossa região para buscarmos a melhor forma para o destino do lixo de Pelotas. E na terça-feira, o programa habitacional Minha Casa Minha Vida foi o tema da discussão. A audiência proposta pelo presidente da Casa, vereador Ademar Ornel, juntamente com os vereadores Marcos Ferreira, Ricardo Santos e Vitor Palladini, trouxe ao plenário da Casa moradores de diversos residenciais, que manifestaram insatisfação com os problemas encontrados no programa. Além de segurança, a falta de escolas, postos de saúde e manutenção foram algumas das reclamações apresentadas. Foram 3 encaminhamentos. Uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito para investigar todo o programa, desde a inscrição, a seleção, a entrega e posterior como está esses núcleos habitacionais. A minha proposta foi uma CPI e uma comissão especial. A proposta do vereador Marcos Ferreira, do vereador Marcola, foi uma frente parlamentar. Uma frente parlamentar que vai ter indicação de vereadores, e da comunidade, os síndicos, além dos vereadores, os síndicos e os moradores desses núcleos. E então foi aprovado aqui nesta casa, foi instaurada esta frente parlamentar para discutir o programa habitacional Minha Casa Minha Vida num todo. Como estão esses moradores, como estão vivendo. A moeda americana teve uma queda de 0,39% e chega nesta sexta-feira a R$ 3,18. O euro também teve queda de 1,91% e está sendo comercializado a R$ 3,42. O peso uruguaio teve uma queda de 2,60% e mesmo com essa variação fica em 12 centavos. Tema bastante abordado na Casa Legislativa pelos parlamentares é a licitação do transporte coletivo. Essa pauta vai ser tema de audiência pública na próxima quarta-feira, às 7 horas da noite. O motivo dessa audiência é a discordância de alguns parlamentares com alguns pontos do edital de licitação, tais como a supressão do valor líquido das empresas. Além disso, não está assegurada a estabilidade dos trabalhadores, que está inferida por lei. Não está garantida a função de cobrador em ônibus com mais de 40 lugares e não contempla a indenização para as empresas que não pagariam seus trabalhadores, e este valor sairia dos cofres públicos. Nós, os parlamentares, após receber a visita do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Coletivo da nossa cidade, nos demonstraram preocupação sobre a situação do edital do transporte coletivo, que poderá ocasionar um grande número de desemprego, bem como em grandes irregularidades que eles apontaram para nós. O presidente da Câmara reuniu os parlamentares para
pegar e colocar à disposição de todos esse tema. Então, essa audiência pública irá proporcionar que a cidade de Pelotas, bem como todos os parlamentares, possam discutir, se aprofundar nesse tema preocupante. Nós esperamos que possa, a defesa da Câmara de Vereadores é que tenha a licitação do transporte público, mas tem que ser uma licitação correta e não com os possíveis indícios de direcionamento e irregularidades que estão apontando no edital. O atual momento da educação foi discutido nesta terça-feira em reunião realizada na presidência da Casa e proposta pelos vereadores Marcos Ferreira e Ricardo Santos, presidente da Comissão de Educação. Na ocasião, a secretária municipal da pasta, Lúcia Miller dos Santos, atualizou os parlamentares sobre a situação da rede e esclareceu alguns questionamentos. Para ela, suprir o quadro de profissionais é o maior desafio atualmente. Já para Ricardo Santos, a falta de salas de aula, merenda, transporte e professores são alguns dos problemas identificados. Realizar uma audiência pública em busca de soluções foi um dos encaminhamentos da reunião. Vamos provocar uma audiência pública, né, ou na casa ou num auditório maior, para discutir com pais, com educadores, com alunos, né, o que Pelotas pode-se dizer assim, educação na cidade de Pelotas. Servidores da Guarda Municipal estiveram na Casa Legislativa para pedir o apoio dos parlamentares. O vereador Conceição Monsan conduziu a reunião no plenarinho, que contou com duas reivindicações: a demora e o fim do prazo para a chamada dos servidores aprovados em concurso público e a concessão da aposentadoria especial para os trabalhadores que já exerceram os 25 anos na função. Um acordo foi estabelecido e na próxima quarta-feira, representantes da Guarda, dos municipários e do Legislativo vão fazer uma reunião com o prefeito municipal para dar encaminhamento às pautas. Finalmente chegou o dia. Inicia hoje, às 6h30 da tarde, o Som Daqui, projeto cultural idealizado pela equipe de comunicação da Casa e que vai trazer para o plenário apresentações de artistas locais. A estreia, transmitida ao vivo pela TV Câmara, é com o grupo Chega de Saudade e a entrada é gratuita. A estiagem que atinge Pelotas e região vem preocupando alguns parlamentares. Nesta semana, moradores da zona rural estiveram na casa em reunião com os vereadores Beto Z3, Professor Adinho e Idemar Bars para tratar de um problema já existente e que se agrava nesse momento: a falta de água. Algumas comunidades, como é o caso da Santa Silvana, tem uma problemática histórica na questão do abastecimento de água. Nós estamos reivindicando ao governo do município que faça a abertura de poços artesianos, ao governo do estado, mais precisamente a Secretaria de Obras e Habitação do governo do estado. Tem também a questão dos produtores de leite, aqueles que não têm açudes nas suas propriedades poderão ter problemas no futuro, por conta de nós temos aí, pela previsão do Centro de Pesquisas Meteorológicas da Universidade Federal, que durante 50 dias nós vamos ter uma precipitação muito aquém das expectativas aqui na nossa cidade. Sem a água nós não vamos ter lá uma boa produção nas propriedades. Então isso nos deixa muito, nesse momento, preocupados e temos que correr na frente para nós tentar solucionar o problema antes do que ele chegue. E o problema hoje é essa estiagem que afeta a nossa cidade e a nossa região. No próximo bloco, confira uma entrevista ao vivo com o vereador Ivan Duarte. Nós já voltamos. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Muitos diabéticos podem ter problemas nos pés. Examine-os diariamente. Mantenha a glicose, a pressão arterial e o colesterol normais. Informe qualquer alteração ao seu endocrinologista. Infecções, calos ou ferimentos podem se tornar graves.
Existem crianças que a ACD ainda não consegue atender. Para ajudar, ligue 3382-2200. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Foram necessários mais de 4 horas de discussão para debater em audiência pública a situação do atendimento no pronto-socorro municipal. Representantes da saúde no município, comunidade e servidores lotaram o plenário e tiveram espaço para contribuições e sugestões para os problemas apontados. A proposta do presidente da Comissão de Saúde na Casa, vereador Marcos Cunha, é a compra de leitos. Será realizado um estudo junto ao Executivo para analisar a viabilidade da sugestão. Na segunda semana do outono, o clima frio se mantém na cidade. Hoje, sexta-feira, na maior parte do tempo, sol com nuvens durante o dia. E à noite, as nuvens permanecem com máxima de 26 graus e mínima de 16. Durante a tarde e a noite, estão descartadas pancadas de chuva. No final de semana, o sol fica encoberto sem a possibilidade de chuvas. Tanto no sábado como no domingo, a temperatura oscila entre 19 e 26 graus. A forma de cobrança da água continua em pauta aqui no Legislativo. Dessa vez, a discussão, que inclui a atual situação do SANEP, é proposta pelas bancadas do PSB e do PT e acontece na próxima segunda-feira, às 7 horas da noite. Para falar desse e de outros assuntos, nós estamos recebendo hoje, aqui no programa, o vereador Ivan Duarte. Boa tarde, vereador. Boa tarde. Nós teremos agora na segunda-feira, às 19 horas, um encontro aqui na Câmara para debater não só o projeto de lei da Prefeitura que estabelece uma nova forma de cobrança de água, que hoje é feita pela área construída, passará a ser pelo consumo de cada residência, como também pretendemos discutir a situação geral do SANEP, né? O que o SANEP pode fazer para melhorar a sua condição de atender melhor a população. Vereador, o senhor vem tratando bastante desse tema do SANEP, né, em questão da privatização, da cobrança por consumo. Esses vão ser os temas debatidos na audiência pública? Sim, inclusive a gente, né, os vereadores da minha bancada, mais o vereador Antônio Pérez, nós convidamos técnicos da Corsan, que atende a maioria das cidades do Rio Grande do Sul, no abastecimento de água, e convidamos também um vereador e uma ONG de Uruguaiana, onde o sistema de abastecimento de água foi privatizado. Hoje lá é a empresa Odebrecht que atende. Então nós teremos como o SANEP pretende cobrar a água, como é que a Corsan cobra e como é que a Odebrecht, uma empresa privada, cobra a água. Vereador, e por que o senhor acredita que pode ocorrer com o SANEP também essa privatização? O SANEP passa por uma situação bastante difícil porque ele oferece 4 serviços, né? O SANEP abastece água, atende a questão do tratamento de esgoto, recolhimento de esgoto, lixo e a drenagem das águas da chuva. São 4 serviços. E o SANEP cobra só 2, que é a água e esgoto, né? O serviço de lixo, ele vem encarecendo muito e vem, digamos assim, corroendo a capacidade financeira do SANEP. Daqui a pouco, ou nós vamos ter uma suba de água muito grande, ou nós não teremos mais condições, a cidade, de arcar com esses 4 serviços. E aí, daí então a ameaça de privatização. Por isso que a gente está se antecipando e fala nisso com medo de que venha acontecer com Pelotas o que aconteceu em Uruguaiana, onde tiveram que vender para uma empresa privada porque não tinha mais condições de arcar com os custos. Mas em relação ao lixo, o que o senhor acha que seria a solução tomada? O lixo tem que ter uma fonte de arrecadação própria para o lixo, ou uma taxa do lixo, ou uma outra forma. Mas não pode as pessoas pagarem água e esgoto
e ter que arcar também com o lixo. O lixo aumenta cada vez mais os produtos vêm em embalagens que são descartáveis, né? E nós não temos um atendimento em Pelotas para separar lixo, para aproveitar, para fazer dinheiro com lixo. Existem lugares no mundo onde 100% do que é jogado fora, ele é reaproveitado. Então, tanto o material orgânico quanto esse que a gente conhece, o vidro, o papel, o metal, o plástico, né? Aqui em Pelotas é muito pouco que a gente faz. Então, ou a gente passa a ter uma fonte para o lixo, né? ou uma cobrança de uma outra taxa, enfim, ou então o SANEP vai ficar inviabilizado em pouco tempo. Vereador, falando ainda do projeto que foi enviado pelo Executivo, da água ser cobrada por consumo e não pela área construída. No projeto, e até se a cidade não se adequar a essa realidade, ela perde alguns recursos em saneamento básico e esse prazo é até o final de 2015. Qual é a sua visão sobre isso? A cidade é uma das poucas cidades no Brasil que tem esse sistema de cobrança pela área construída. Há quem diga que é uma bitributação, porque já se paga um imposto, que é o IPTU, pela área construída, né? E pagar água também por área construída é injusto para muita gente que consome pouca água, mas tem uma casa grande, por exemplo, né? Além disso, existe uma lei federal, né, que exige que ou a cidade passe a pagar pelo hidrômetro, ou então não terá acesso a alguns financiamentos públicos, né? Então, vai ter que acontecer. O problema é que, ao fazer isso, a cidade, se não tiver um cálculo, uma projeção muito bem feita, pode fazer justiça para quem tem casa grande e penalizar aquela região pobre, onde as casas são pequenas e muita gente mora nela. Então, com esse cuidado que nós queremos discutir essa questão na nova cobrança de água. É necessário fazer, mas tem que ser bem feito. Outro tema também trazido pelo senhor, a Casa Legislativa, é o autismo. E vai ser tema de uma audiência pública também. O senhor acha que o Legislativo tomando uma iniciativa, trazendo esse tema para a sociedade, é um passo no avanço dessa causa? O autismo, né, é uma síndrome, digamos assim. Existe, na verdade, vários tipos de autismo. A gente fala até hoje na sigla TEA, ou TEA, que é transtornos do espectro autista. Não existe um autismo só, né? Existe muito preconceito, muito desconhecimento, então a audiência serve também para isso. Aqui em Pelotas nós temos muita gente com autismo, já tivemos alguns avanços, como por exemplo a inauguração, que vai fazer um ano agora, de uma casa especializada em atendimento para autistas, né? E existe uma ONG aqui em Pelotas, a Amparo, que é a Associação de Pais de Autistas, que a gente faz todo dia 2 de abril de cada ano, a gente faz uma reunião na Câmara, eles fazem uma série de atividades, uma caminhada no calçadão, para dar visibilidade a isso e fazer com que mais gente conheça o autista, trate melhor, crie-se políticas públicas para o autismo, né? Eu tenho um filho autista, que já está com 13 anos, e eu sei como é difícil a gente chegar em alguns lugares e as pessoas não saberem o que é um autista, né? Não saber como atender, como tratar, e aí acontece a discriminação, as escolas não sabem bem, os próprios médicos não sabem ainda. E é uma coisa que a ciência recém está começando a investigar, né? Que é descobrir o funcionamento do cérebro. Hoje a ciência admite que conhece 10%. Então o autismo é um desse funcionamento cerebral que é completamente diferente dos que não são autistas, né? E que a gente precisa, todo mundo precisa saber como fazer para que eles não se sintam alijados da sociedade. Sim. Vereador, ainda um outro tema, né, que o senhor vai trazer em discussão, em audiência, sobre as condições da vida animal. Por que o senhor resolveu trazer para a sociedade essa discussão? Isso eu acho que é uma pauta nova, que as pessoas estão começando a se dar conta, né, que os animais, eles são muito mais do que instrumentos do ser humano, né? A gente está saindo aos poucos de uma visão onde o homem é o centro para passar para a condição de a vida, em geral, ser o centro das preocupações, né? Então, o cão, o gato, o cavalo e outros animais, nós tivemos um episódio recentemente que está mobilizando muito, que é a morte de um animal que tinha ali na rodoviária, uma capivara. Isso, alguns anos atrás, ninguém se preocupava muito, parecia que matar passarinho era uma espécie de diversão, e cresce essa pauta do direito dos animais, de olhar o animal como um ser vivo e não como um instrumento, né?
E aqui em Pelotas a gente tem um número de charretes muito grande, com maus tratos visíveis em toda a cidade. Nós temos um número imenso de cães e gatos abandonados pelas ruas, né, sofrendo maus tratos, passando fome, etc. Tem que haver um controle das doenças que são comuns aos homens e aos animais, que são as chamadas zoonoses. Tem que haver controle populacional. Quer dizer, tem tanta coisa para a gente discutir e cresce o número de pessoas que militam nessa causa. Então, eu venho trabalhando há muitos anos isso e eu quero fazer um encontro regional para que a gente aprimore, né, os mecanismos de cuidar desse tema de forma mais organizada. E não como acontece hoje. Quer dizer, quem é apaixonado por animal, ele sai gastar dinheiro, encher sua casa de bicho, e não conserta o problema, porque tem que ter política pública organizada. Esse é o objetivo, então, da gente trazer o tema para casa. Vereador, na sua opinião, sobre os maus tratos aos animais, que medidas deveriam ser tomadas, de fato, assim? Não, já existem leis, né, que punem, já existe cadeia. O problema são os instrumentos para fazer cumprir a lei. Não é fácil. No caso dos cavalos, por exemplo, é complicado, porque bate na própria sobrevivência de algumas pessoas, bate na questão cultural, bate numa série de coisas. Então, é um tema que avança lentamente. Nós já tivemos também alguns avanços, né? Por exemplo, hoje tem um lugar onde os animais apreendidos vivem em condições melhores do que já viviam, que é lá perto do canil municipal. Nós temos um serviço contratado pela Prefeitura, o Governo atual, de castração de cães e gatos gratuitamente, quando encontrados na rua, mas falta muita coisa ainda, né? E a punição, eu acho que para quem maltrata animal, eu acho que tem que se dar muito mais por uma ação coletiva da sociedade do que propriamente por nós criarmos novas leis, novos instrumentos. De qualquer maneira, nós vamos receber aqui nos dias 10 e 11 a Polícia Civil de Bagé, onde tem uma delegada que atua quase que exclusivamente nessa questão, porque é lei. E a polícia está aí para cumprir lei, não dá para fazer o que ela é chamada, né? Então, lá em Bagé, por exemplo, os maus tratos animais são punidos rigorosamente, porque a polícia se volta para isso. Nós convidamos a Polícia Civil para criar em Pelotas também essa condição. Algumas cidades, como Porto Alegre, já criaram secretaria especial para atendimento dos animais, e cuida disso. A deputada Regina Becker vai estar aqui também. Nós não estamos propondo ainda a criação de uma secretaria, mas queremos criar a discussão e as condições para que em Pelotas, quem maltrate animal, seja punido como em Bagé e se tenha o cuidado da cidade como se tem em Porto Alegre. Então, vereador, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Eu que agradeço, fico à disposição e acho muito bom que vocês façam esses debates ao vivo, porque dá a oportunidade da gente trocar aquelas dúvidas, né, que o pessoal geralmente não tem nos jornais rápidos. Parabéns para a TV Câmara por mais essa iniciativa. E o TV Câmara Notícias, segunda edição, fica por aqui. Obrigada pela sua audiência e um bom final de semana. Tchau. Tchau.